bem-vindos e bem-vindas ao canal Pérolas Esparsas, num canal onde você poderá encontrar boa música e muitas mensagens inspiradoras que te levam para mais perto do Salvador. Que bom que você está conosco, amigo querido. É um privilégio poder apresentar este trabalho, este vídeo, que foi gravado na Igreja da Morada, os Adventistas da Morada, lá em Cuiabá. E estou colocando aqui um corte desse trabalho tão importante, uma mensagem proferida pelo Cristiel, o pastor Cristiel. Eu vou dizer todas as vezes que eu vier pregar aqui, é muito bom ter você na casa de Deus, é muito bom te ver aqui, aqui é o teu lugar. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa nessa noite. E nós Te louvamos por causa disso, Senhor. Fique conosco nessa noite. Abra as nossas mentes para recebermos a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus 14, a partir do verso 22. Quem encontrou diz o quê? Segundo as regras de português, quem encontrou diz encontrei. Mas amém funciona também. É bonito. Vamos lá então? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E parece que no meio da multidão é fácil tomar decisões, é ou não é? Porque alguém vai tomar a decisão por você. Você só segue o Maria vai com as outras. Só que em algum momento alguém também vai se atirar do penhasco. E o efeito dominó vai acontecer. Sabe o convite que Deus faz para você? O convite que Deus faz para você é: pula do barco antes que seja tarde demais. Pula do barco. A nossa vida é como um barco no meio de uma tempestade, que é esse mundo. E cada vez mais as pessoas estão optando por ficar dentro do barco do que perto de Jesus. O lugar mais seguro para se estar na tempestade, onde é? Fala para mim. É perto de Jesus, não é dentro do barco. Eu quero contar uma história para você. E nós vamos encerrar com essa história. Você conseguiu entender a mensagem até aqui? Está fazendo sentido para você? Legal. Um homem chamado Sr. Stafford. Ele viveu no século XIX e era um advogado muito bem financeiramente. Ele ganhava muito dinheiro. Em certo momento da vida, o Sr. Stafford conheceu um evangelista missionário chamado Moody. E talvez você já leu algum livro de Moody. Ele foi um grande evangelista do século XIX. E nessa ocasião, Moody estava nos Estados Unidos. Ele passou por Chicago e o Sr. Stafford morava em Chicago. Eles se conheceram. Moody pregou para o Sr. Stafford e ele aceitou a mensagem. Ele disse assim: eu vou pular do barco. Eu vou andar na contramão de todo mundo, porque eu sei onde é melhor para estar. É perto de Jesus, eu quero estar perto dele. O Sr. Stafford na época era casado. Ele
tinha sua esposa e mais 5 filhos, 1 menino e 4 meninas. A história conta que em determinado momento da vida dele, um grande incêndio passou por Chicago, 9 de outubro de 1871. Mais da metade da cidade foi destruída pelo incêndio. E alguns anos antes, o Sr. Stafford tinha feito um investimento pesado naquela cidade. Ou seja, ele tinha muito dinheiro ali. E ele perdeu tudo. O incêndio pegou exatamente as empresas que eram do Sr. Stafford. O que acontece em seguida é algo que talvez alguns de nós teremos dificuldade em fazer. Porque quando o dinheiro terminou, o Sr. Stafford continuou ajudando todas as famílias que ficaram desabrigadas por causa do incêndio. Ele, a sua esposa, seu filho e suas 4 meninas. Alguns meses depois de ter perdido tudo, ele com a esposa começaram a trabalhar e os dois estavam se levantando financeiramente. Então veio uma tristeza para a família: a morte do filho mais velho. Ele havia perdido tudo financeiramente, e agora ele perdeu um pedaço dele mesmo. Depois de tantas tragédias, o Sr. Stafford tomou uma decisão: eu vou pegar minha esposa, minhas 4 filhas, e nós vamos fazer uma viagem para ver se a gente alivia um pouco a mente. Sabe, ficar num lugar onde você passou por tantas coisas ruins é difícil para a mente. Eles compram as passagens, iam viajar de navio. Naquele tempo as viagens eram feitas a navio, e eles iriam até a Europa. Na Europa, eles se encontrariam com o Sr. Moody para uma série evangelística na Inglaterra. Ele estava indo para relaxar, mas ele queria pregar, ele queria falar do amor de Deus. Alguns dias antes da viagem, o Sr. Stafford teve alguns problemas novamente financeiros, e ele precisou ficar em Chicago para resolver esses problemas. Ele enviou a esposa e as 4 filhas nessa viagem no navio. E ele disse: vocês vão primeiro, eu vou depois. Logo depois que o navio saiu em viagem, acabou sofrendo um acidente e naufragou. Alguns dias depois, o Sr. Stafford recebe um telegrama. E esse telegrama era da sua esposa, a Sra. Stafford. E ela dizia assim: querido, estou viva, mas estou só. As 4 filhas haviam falecido e afundado junto com o navio. Naquele momento de tensão, sem entender muito o que estava acontecendo, ele pegou o próximo navio que tinha para o país de Gales, que era onde a esposa dele estava. Só que ele não imaginava que o navio faria a mesma rota que o navio com a sua esposa e as filhas havia naufragado. Ao passar naquele mesmo lugar, uma das pessoas que estava dentro do navio chegou para ele e falou bem assim: Sr. Stafford, foi exatamente nesse lugar que as suas filhas morreram. Eu te pergunto, existe dor maior para um pai ou para uma mãe do que a dor de perder um filho ou uma filha? Naquele momento de dor, o Sr. Stafford pegou a caneta e pegou o papel. E ele escreveu um dos hinos mais lindos da história. Esse hino dizia assim: se paz a mais doce eu puder provar, mas também se dor a mais forte de todas eu sofrer, Senhor, ó seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus eu hei de estar. Um pai que havia acabado de perder as quatro filhas.
o seu bem mais precioso havia sido tirado dele. E talvez no lugar de Stafford, a nossa pergunta era: por que, Senhor? Por que o Senhor me deixou passar por isso sozinho? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está em silêncio quando eu estou pedindo respostas? Fala para mim, Deus, por quê? Talvez o coração de Stafford estivesse pensando nisso, mas quando as suas mãos pegaram a caneta para expressar o que o seu coração dizia, as únicas palavras que ele conseguiu escrever foram: por mais que eu esteja no meio da tempestade, por mais que eu esteja passando por a pior dor que um pai pode passar, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pedro pula do barco, ele começa a andar em direção a Jesus. Ele estava querendo trocar de navegador, ele estava querendo se conectar à melhor fonte de Wi-Fi que existe em todo o universo. Só que no meio desse caminho, quando ele estava chegando perto de Jesus, alguma coisa aconteceu, e Pedro ficou mais preocupado com um sinal fraco por causa da tempestade do que em chegar naquele que é a fonte. Pedro, ele olha para trás, ele olha para o chão, ele vê todas as pessoas olhando para ele, talvez com um olhar de julgamento. Ele vê talvez a família olhando para ele e mandando ele embora de casa porque ele decidiu estar mais perto de Jesus. Ele vê talvez o esposo, a esposa fazendo uma ameaça de que vai se separar porque decidiu estar mais perto de Jesus. É isso que Pedro estava vendo naquele momento. E todas essas coisas fizeram com que Pedro afundasse. E quando ele estava afundando, Jesus foi a ele e disse: não, Pedro, volta. Pode parecer, mas você não está sozinho. Pedro pega na mão, Jesus pega na mão de Pedro, tira ele para fora e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a nossa primeira reação ao ler o texto é olhar para Pedro e falar a mesma coisa. Homem de pequena fé, a história estava tão legal, a história estava tão boa, ia ser um final perfeito. Por que, Pedro, tu foi cair logo agora? E se em algum momento você se afastou da igreja e quando tentou voltar, alguém te julgou por causa disso, aqui na frente de todo mundo eu quero te pedir perdão. Me desculpa. Porque a gente julga a fé de Pedro, mas eu quero saber quantos aqui com a sua fé que é grandona andaram sobre as águas. Pedro, com aquela fé falha, com aquela fé pequenininha, andou por sobre as águas. Se Pedro fez isso e você não fez, eu te pergunto, qual o tamanho da tua fé? Responde para mim. A minha fé é minúscula, mas graças a Deus Ele aceita a minha e a sua fé imperfeitas. Nessa noite Deus está te chamando para sair do barco e andar com Ele por sobre as águas. Nessa noite Deus está te convidando para você viver o sobrenatural junto com Ele. Pastor, como eu faço isso? Leia a sua Bíblia. Pastor, como eu faço isso? Faça uma oração. Pastor, eu não sei orar. Fala com Deus como se fosse o seu amigo. Fala para Ele aquilo que está te machucando. Fala para Ele aquilo que está te incomodando. Fala para Ele que você sente que está chegando no limite, mas fala para Ele.
Eu sei que muitas vezes você pecou e por vergonha do teu pecado você não quis falar com Deus. Não faz mais isso. O único que pode solucionar o teu problema é Deus. E a gente continua se escondendo daquele que é a solução para o nosso problema. Para! O meu apelo para você nessa noite é que você entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Talvez eu estou falando para alguém que, assim como Pedro, está tentando se conectar com Deus, mas não consegue, porque está no navegador errado. Posso te dizer um negócio? Deus está com a mão estendida para te tirar de dentro da água. Deus está com a mão estendida para te livrar da tempestade. Você só precisa pegar na mão de Deus. Você quer pegar na mão de Deus? Você aceita pegar na mão de Deus?